Muito boa tarde. Vamos iniciar, né, mais uma reunião, que nós possamos aproveitar, né, como eu sempre gosto de frisar bastante isso, porque é sempre uma oportunidade de renovar desse aprendizado. Então a gente tem que aproveitar mesmo, né? Vamos àquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para que possamos fazer a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, mais uma vez, Senhor, te agradecemos a oportunidade que estamos tendo de ampliarmos entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que possamos, Senhor, através desse aprendizado, procurarmos a vivência de tudo que aqui temos aprendido. E que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, né? Celi Machado. Vamos fazer a tarefa da tarde, né? Tarefa da tarde. Isso aí, minha filha. Bom, nós estamos desenvolvendo o capítulo da semana passada, falamos sobre a finalidade da reencarnação, onde vimos que nós não estamos aqui para fazer turismo, né? Ninguém está aqui na Terra para fazer turismo. Embora, naquela pesquisa que foi feita, na pergunta que foi feita, o que você veio fazer aqui? Aí, qual o seu objetivo aqui na vida? Aí foi aproveitar a vida, curtir a vida, adquirir riqueza e poder, né? Tudo isso que realmente nós vemos o povo correndo atrás, né? Não tem jeito. Mas a pesquisa daquela doutora Ellen Van Bach mostrou que sob hipnose, mais de 100 pessoas analisadas, todas disseram algo sobre espiritualidade. Não tem nada de curtir vida, de materialidade, nada disso. Vieram vencer o medo, vieram para cá para fazer o exercício da comunicação, né, com a dimensão dos espíritos, que é o exercício da mediunidade. Então, todas elas voltadas, né, vieram para fazer reajustes e todas trouxeram uma recomendação. Isso foi unânime, porque essa regressão, como a gente viu na semana passada, ela foi feita, a regressão a essa vida passada, e não a vidas anteriores. Então, ao início, né, dessa vinda para cá, da atual encarnação. Então, todos eles trouxeram uma recomendação. E isso foram todos que falaram: fazer ao outro aquilo que queres seja feito a ti. Então, a gente vê que é completamente diferente, né, daquilo que a gente imagina ser a finalidade de uma encarnação, os objetivos da encarnação, né? Tanto que os espíritos falam que quando nós estamos fazendo a escolha das provas, nós escolhemos aquilo que melhor possa contribuir para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento. Aí, quando a gente chega aqui, a gente não gosta muito de determinadas coisas que acontecem conosco. Mas no nosso arquivo mental está lá a nossa escolha. Mas como nós estamos em nível de consciência, nós não lembramos daquilo que nós escolhemos. É muito comum quando a gente fala que a gente escolheu a vida que a gente está tendo, a outra pessoa não pode ter sido tão idiota de ter escolhido essa vida para mim, mas escolheu, né? Então, aqueles fatos, assim, o fato de termos escolhido, feito a nossa escolha, também não impede que a gente mude algumas coisas. O plano é flexível, nós podemos mudar, mas a escolha de determinadas coisas
que a gente chama desígnios de Deus, que não são, não é bem um destino, são desígnios de Deus para nós. Quando a gente não escolhe determinadas coisas importantes para a nossa evolução, aí é imposto a cada um de nós aqueles fatos. Então, durante a nossa estada na erraticidade, por isso que a gente fica nesse período entre uma encarnação e outra, por isso que demora um pouquinho mais o nosso retorno à matéria, porque é importante que a gente faça um balanço das coisas que fizemos, do certo, do errado, o que a gente precisa fazer para se melhorar. Então o espírito vai escolhendo tudo que é oferecido a ele, ele concorda, ele escolhe, porque ele vê a felicidade dos justos. É igual aquela pessoa que está no hospital, chega no hospital com cólica renal. Ela pode ter pavor de injeção e de agulha, mas ela nem liga, porque a cólica é muito maior, a dor é muito maior do que aquilo, né? Então ela aceita tudo. Pode vir com uma injeção grandona, daquelas que aparecem em programa de humor, não tem problema não. Os exames, né, que não são muito agradáveis de serem feitos, promete tudo. Não, eu vou fazer tudo. Pode deixar. Quando eu sair dessa crise, eu vou fazer esses exames todos. Eu vou fazer tudo. Eu quero me livrar disso aí. Quando passa bem, quando termina a crise, vai ver se vai fazer o exame. Ah, não, esse exame é muito chato. Ih, tem que ir não sei aonde para fazer, que aqui não faz. Aí não faz. Quer dizer, não lembra, né? Como se esquecesse o que passou, né? O que passou. Até é a questão engraçada também da dor do parto, né? As mulheres que passam pela dor do parto, hoje em dia quase nenhuma, porque a maioria está programando o nascimento do bebê com data marcada numa cesariana, nem os médicos querem ficar lá um dia inteiro esperando o bebê nascer, né? Mas aquelas que ainda passam por esse método natural, que é o mais indicado quando pode, né? Aí dizem que a dor é tanto que Deus me livre de mais um filho, mas rapidamente, 2 anos depois, já está com outro na barriga, então esquece. É mais ou menos o que a gente passa na escolha das provas. Sabe que vai passar aquilo, sabe que vai doer, sabe que vai resgatar, que vai espiar, mas sabe também que com aquilo ali vai alcançar um bem maior. E aí promete, mas chega aqui, faz tudo errado, faz tudo diferente, e nem por isso põe a perder uma encarnação, não põe a perder. Nada é perdido, né? Tudo vale de experiência para que a gente adquira aí a nossa evolução. Mas a gente pode mexer, né? Então a finalidade é uma só: fazer o bem, né? Fazer o bem, contribuir, respeitar a lei de Deus, né? Dar a nossa contribuição no desenvolvimento dos mundos em que estamos vivendo. A gente viu muito bem a fala de Rui Barbosa, muito de acordo com o que Kardec disse. E a gente está aqui para isso mesmo, ó, vencer nossos medos, resgatarmos a nossa dignidade aí com o mundo, com os espíritos, através das expiações, provar que a gente já aprendeu alguma coisa, que está mais sábio. A reencarnação, ela tem esse objetivo. Jamais fazer turismo aqui no plano material. E ninguém faz mesmo, né? Porque a gente vê que nós não temos felicidade plena na Terra. Essa pergunta foi feita aos espíritos e eles responderam que a felicidade não é deste mundo, mas nós podemos ser tão felizes quanto se pode ser na Terra. Então depende de cada um. Então o cumprimento das nossas tarefas, a obediência, que é a chave, né? É a chave para a felicidade, é a obediência. Ela é a chave para a felicidade. A obediência, ela está representada de uma forma lúdica, de uma forma assim simbólica, ilustrativa, em todas as histórias.
está no Evangelho, né, na figura de Adão e Eva, está na mitologia, né, na figura de vários deuses ali que, por desobediência, acabaram se dando muito mal, né, principalmente na figura de Pandora. Então, a obediência é a chave para a nossa felicidade. A gente pode ver isso nas coisas mais simples. A obediência às exigências do corpo físico, que é algo que nos serve muito de exemplo e que é bem individual, é bem particular. Todas as vezes que a gente desobedece às leis da nossa organização física, todos nós temos ela muito parecida, mas um e outro tem fragilidades, né, diferentes. Um tem uma fragilidade maior na área renal, o outro na área do aparelho circulatório. Então, há que se ter uma regra. Cada um tem que fazer a sua e ver aquilo que melhor, né, lhe dá saúde e bem-estar. Então, se não seguir as regras, vai passar mal. Vai se sentir mal, vai passar mal. No dia seguinte está muito ruim. Regras de trânsito, né? Quando a gente desobedece essas leis de trânsito, a gente pode sofrer ou provocar acidente. Então, a obediência, não resta dúvida, é a chave para a nossa felicidade em todos os setores. Todas as historinhas, não é? Para criança, tem como tema central a obediência. Então, a finalidade da encarnação, ela está ligada a essa questão da obediência para que a gente possa sair de cada encarnação mais sábio, né? Porque o conhecimento, a gente já falou sobre conhecimento e sabedoria, o conhecimento é extremamente importante, mas ele não basta. Porque se nós não soubermos o que vamos fazer, como vamos aplicar o conhecimento que temos, não conseguimos adquirir sabedoria. Muitas vezes o conhecimento que temos pode nos levar a determinadas atitudes que vão nos fazer sofrer. Então o conhecimento ele tem que ser bem aplicado. A sabedoria é a boa aplicação do conhecimento que temos. Isso é importante que a gente fique sabendo para que a gente possa aí cumprir a nossa encarnação e sair daqui vitorioso, né? Entrando agora no item 134, Kardec aborda sobre a questão da alma. E ele começa perguntando o que é a alma? O que é a alma? E eles respondem, um espírito encarnado. Então isso tira toda a dúvida, não é? Essa questão que as pessoas dizem que há ambiguidade, não. Alma e espírito são a mesma coisa. Não há diferenciações nisso aí, né? Apenas chama-se de alma um espírito que está encarnado. E a raiz mesmo dessa palavra nem é animar, né? Nem chega a isso. Isso veio depois. Né? Veio depois com todas as conotações, mas ela na origem mesmo, ela nem tem esse significado, né? Mas acabou dando essa conotação para animar. Tanto que a gente faz confusão e utiliza essa palavra para muitas coisas, a questão da palavra alma. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. Então não tem diferença entre alma e espírito. É a mesma coisa. Podemos dizer uma alma encarnada ou um espírito encarnado. Da mesma maneira. Podemos dizer do espírito desencarnado um espírito e uma alma. Não é? Tanto que alma também é aplicado a espírito desencarnado. Né? Principalmente em outras religiões que têm até o dia das almas, né? Das almas, as preces para as almas, elas não estão encarnadas, mas são chamadas de almas. Então é a mesma coisa, não tem motivo nenhum para a gente achar diferenciação. E até mesmo, né, na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec faz essas observações.
que o que mais prejudica o nosso entendimento com a essência doutrinária é o vocabulário, são as palavras. Olha que a nossa língua portuguesa é riquíssima, mas mesmo assim, ela tem um poder polissêmico muito grande. As palavras têm um poder polissêmico muito grande. Uma palavra pode servir para significar várias coisas. Aí entra a confusão. Né? Então ele diz que ele fala, os espíritos também falam isso, que antes da gente procurar entender alguma coisa, a gente tem que se entender com a nossa língua, porque é complicado. E ela é uma língua muito rica, mas mesmo assim ela oferece alguns obstáculos para isso, né? As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Eles dizem sim. As almas não são mais do que os espíritos, é igual. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. É a mesma coisa. Então, o que é o espiritismo? O espírito, já passamos por essa fase. É o elemento inteligente do universo. Alma é a mesma coisa. Então, onde existir a manifestação de uma inteligência, ali tem uma alma. Porque o espírito é a inteligência, né? É o ser inteligente. Então, onde houver uma manifestação de inteligência, ali tem alma. Nós vemos essas dificuldades muitas vezes no decorrer, né, da filosofia, da história e também com relação ao reino nominal. Até um tempo que não está tão longe assim, a igreja discutia se a mulher tinha alma. Isso está na história, pode procurar, eu não sei em que tempo, mas está. A igreja não era um grupo ateu, não, né? Mesmo que, bom, os ateus não acreditam nela mesmo, né? Mas não era um grupo cético, não. Era a igreja, né? Que louva essa parte espiritual. Porque pelo menos isso todas as religiões têm em comum. Ninguém fala que termina quando morre, né? Fala da sua forma, do seu jeito, da sua maneira de ver, que a vida continua, né? Tanto que não sei qual papa que falou que sabia que a vida continuava, mas não sabia como. Acho que foi antes do João Paulo, parece. Um papa que falou isso, né? E depois acho que o Heisinga também andou dando umas pinceladas dessa aí. Mas todos estão de acordo que a vida não acaba, senão seria o materialismo, né? Aqueles que pensam que morreu e acabou. Então a alma, ela é o espírito, que é o ser inteligente, né? É o elemento inteligente do universo. Então, onde houver manifestação inteligente, tem uma alma. Então, claro que logo depois foi de comum acordo que a mulher tem alma. E também, no decorrer de todo esse tempo, até hoje, ainda o mundo, a filosofia, né, o pensamento, gira em torno do antropocentrismo, que quer dizer o homem como o centro de tudo, que comanda tudo, que tem o poder de utilizar tudo e todos para a sua felicidade, né? Então ainda temos essa ideia. E essa ideia do antropocentrismo, ela vem muito de longe e veio sendo endossada por muitos filósofos, né? Descartes mesmo foi um deles, que sempre falou que a inteligência, que a alma, que o espírito estava só no reino nominal.
jamais em outro reino, como no caso, o reino da inteligência inferior, que seria o reino dos animais. Então, não há discussão hoje, né, que não na religião, claro, né, mas em alguns seguidores de determinadas filosofias ainda se pensa nisso, né? Todos os seguidores de Descartes, todos eles são da opinião de que os animais são máquinas, apenas máquinas. E ele dizia que os ruídos, as lamentações, os uivos, os latidos, o choro, né, diante da dor, não eram mais que ruídos provocados pela própria matéria, nunca ali envolvendo o sentimento, a emoção ou a dor. Né? Mas, graças a Deus e à lei da evolução, a vida, as experiências tem se mostrado totalmente contrário a essa ideia, né? Mas ele tinha essa ideia. Então, hoje se entende-se que os animais têm alma, porque eles têm manifestação de inteligência. Claro que a manifestação da inteligência deles, a gente já falou sobre isso aqui, é limitada à sua sobrevivência. Mas existe a manifestação da inteligência. Então, onde houver manifestação inteligente, tem alma. Só que é mais rude, não é aperfeiçoada como a nossa. Até porque eles estão em processo evolutivo também, né? Estão no processo de aperfeiçoamento. Então, ela não é um espírito como nós, mas sim e nós vamos chegar lá, não vou me deter nisso, que a gente vai chegar nesse capítulo. O livro dos Espíritos mostra, na resposta dos Espíritos, que o animal tem a parte que não é material, que sobrevive ao corpo, né? Que sobrevive, está bem explicado aqui em O Livro dos Espíritos. Não, vamos chegar lá. Então, onde houver manifestação de inteligência, tem alma. Então, nós não temos essa manifestação de inteligência no reino vegetal. Por mais que eles demonstrem, né, os vegetais demonstrem, assim, solidariedade entre eles, mas não há uma manifestação inteligente. É um instinto cego. Até pelo fato da planta buscar a luz e a água, é um instinto cego, não é manifestação de inteligência. Quando as sensitivas se fecham ao toque do inseto, também não há uma manifestação inteligente aí. Há apenas a percepção do toque. E é um instinto não como o nosso. Né? É um instinto mecânico. Nós já passamos por essa fase, fizemos bem essa diferenciação. Elas têm instinto mecânico, não é instinto inteligente. Instinto inteligente quem tem é o reino hominal e dos animais inferiores, dos animais, que nós consideramos, porque animais nós também somos. Somos animais e somos considerados, na linha da ciência, primatas. Nós somos primatas. Nós somos primatas, evoluímos do Australopithecus, dos macacos. Claro que naquela bifurcação que também nós já falamos quando assim abordamos a questão da evolução, né, das raças e tudo. Mas a diferença do genoma nosso para os primatas é mínima, muito pequena. Pelo contrário, até trouxemos aquela contagem aqui do genoma, a gente tem até muito menos. Aí é que entra a questão dessa inteligência sem limite, suprindo toda outra necessidade, né? Então a alma é isso. Ela é a manifestação da inteligência, porque ela é o elemento inteligente do universo, né? Há no homem outra coisa, além da alma e do corpo, e eles dizem, há o liame que une
a alma e o corpo. E que nós também já passamos por essa parte quando explicamos aqui sobre o perispírito. Qual a natureza então desse liame? Eles respondem aqui: semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Isso foi abordado quando antes aqui, falamos sobre a questão do perispírito. Então, como é que o homem é formado? Kardec especifica aqui: o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, mesma coisa que anima a planta, o vegetal e o animal. A alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação, a alma habita no corpo físico. E terceiro é o perispírito, que é o princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Isso aqui é só uma ilustração, porque uma vez ainda falaram assim: mas se Kardec mostra que a semente, a polpa e a casca representa aí essa tríade, que forma o ser, pode dar a impressão que a alma está encerrada no corpo. Porque se a gente for observar, a gente abrir um fruto ali, nós vamos encontrar a semente, a sementinha, que seria no caso a alma, a polpa, que seria ali o perispírito, que reveste a alma, e o corpo físico, que dá a oportunidade dessa interação aí do espírito e através do perispírito com o corpo. Então, se a gente imaginar isso, a gente vai falar: então a alma está encerrada no corpo, porque a semente está lá dentro. Não, isso é só uma ilustração, ela não está encerrada, mas também não reveste o todo, A alma é como aquele exemplo que eu trouxe aqui, aquele desenhozinho que eu trouxe aqui de um farol, A luz seria a alma, e aquela transparência do vidro seria o perispírito, e o restante do farol seria o corpo físico. Então é um elemento de ligação e de manifestação no corpo físico que o espírito tem através do perispírito. Agora, até fazer aqui uma observação, porque pode, quando nós falamos daquela vez que o perispírito não poderia ser a forma do corpo, porque ele é apenas um fluido, e que até aqui ficava, isso quando o espírito não precisa mais desse perispírito aqui desse mundo, aí ele fica aqui. Ele deixa aqui o perispírito para reencarnar em outro mundo e vai pegar os fluidos do outro mundo para formar o seu perispírito. Mas só quando ele vai mudar de mundo, de escala de mundo. Porque se ele vai reencarnar na Terra, ele leva com ele esse perispírito, ele só fica aqui, ele só devolve esse corpo espiritual, digamos assim, quando ele não mais vai precisar dele. Então ele devolve ao fluido ambiental, que aí sim ele vai como espírito, vai para um outro mundo, vai pegar os fluidos do outro mundo para fazer o perispírito, a tão necessária manifestação do espírito no plano material. Então ele está sempre revestido de perispírito, A alma está sempre revestida de perispírito. Mesmo quando ela não está encarnada, ela permanece com o seu perispírito, com aquele que ela está usando. Então, se não mais reencarna na Terra, aquele que ela tinha aqui, ela não leva, fica aqui. Então, ele não é tão importante assim para ser a forma,
são fluidos com os quais, melhor dizendo, a alma se comunica no plano material. Então, digamos, uma alma que estiver encarnada num mundo que seja bem diferente desse aqui, ela tem o perispírito dos elementos que aquele mundo oferece. Então, ela formou o seu perispírito lá. Mas, por alguma razão, ela tenha que se manifestar nesse mundo onde ela já teve experiências materiais, o que ela vai fazer? Ela vai deixar aquele lá e, para se comunicar aqui, se fazer visível aqui, ela vai pegar de novo os elementos desse mundo para formar um perispírito para ela poder se comunicar aqui. O perispírito de outro mundo, os fluidos, porque são feitos de fluidos, não servem para esse. Então ela precisa desses fluidos aqui que a Terra oferece. Então, se ela precisar se comunicar, mesmo que ela esteja encarnada num outro planeta, num outro mundo, se ela precisar se comunicar aqui nesse mundo, se fazer visível, né, com aquela personalidade que ela viveu aqui, ela vai tomar o perispírito que ela tinha aqui, os fluidos desse planeta. Então, quando eu falei, e depois quando estava em casa, às vezes eu fico relembrando algumas passagens nossas aqui, eu falei, eu acho que deu a impressão que a alma, quando morre, deixa aqui o perispírito. Eu vou reforçar isso. Ela só deixa aqui quando ela não vai precisar dele mais. Ela vai reencarnar num outro mundo. Aí ela deixa aqui. Mas enquanto ela estiver reencarnando no mundo em que ela está, né, que ela está tendo as suas experiências, ela vai ficando com ele. Sempre a alma estará revestida de um perispírito. Até porque ela só pode se comunicar através do perispírito. Não tem como aquela energia se comunicar, manter alguma relação com o plano material, interagir no plano material sem perispírito. É através desse elemento semimaterial que tudo acontece, que todos os fenômenos acontecem. Os fenômenos de materialização, de comunicabilidade com os espíritos, através do perispírito, desse fluido que é importante nesse sentido, porque sem esse fluido a alma não pode se comunicar com o plano material, porque ela é extremamente quintessenciada e o corpo é muito grosseiro. Os fluidos de um corpo físico são grosseiros. Então tem que haver um elemento semimaterial. Elemento esse que também está presente nos animais. Porque embora a alma do animal seja mais rude, mais grosseira, ela é muito mais sutil que o corpo físico dos animais, que é semelhante ao nosso. É muito igual ao nosso, com poucas diferenças. O sangue tem poucas diferenças. É tão parecido que partes de porcos já foram utilizados em seres humanos. Elementos importantes. O porco, né, já foi retirado parte do corpo para servir, né, de artérias e tudo, para servir no corpo físico, que não houve rejeição de tão parecido que é. Então, o corpo físico de um animal é tão grosseiro quanto o nosso. Esses são muito parecidos. Não é mais grosseiro que o nosso, é extremamente parecido. E o elemento, a alma que está ali, ocupando aquela matéria, fazendo a sua experiência evolutiva, é muito mais sutil, embora seja muito mais grosseira que a nossa. Né? Então a alma do animal é extremamente mais grosseira que a nossa. Os fluidos são completamente diferentes. Por isso que não há o processo, não há possibilidade do processo mediúnico entre um animal e o homem. Porque os fluidos são totalmente diferentes. Quando a gente chegar no capítulo sobre os animais, nós vamos rever isso. Alguém, e isso está presente na literatura, que tenha se arriscado a magnetizar o seu animal, matou-o. Porque os fluidos são muito pesados, né? E não há condição deles absorverem isso.
Então, os fluidos são totalmente diferentes. Agora, não é por isso que a alma animal vai estar próxima do corpo físico neles, não está. Precisa também desse elemento de ligação, que não vamos chamar de perispírito, porque perispírito tem os humanos. Digamos que seja um duplo. Eles se referem a esse elemento de ligação como um duplo. Um duplo que está ali presente, um duplo do corpo físico, essenciado não tanto quanto o nosso, que faz a ligação entre aquela alma rude e aquele corpo físico, mas que já aquela alma contém, deriva do elemento inteligente. Por isso que a alma é alma, porque tem manifestação da inteligência aqui. Então não há possibilidade de uma energia se comunicar no campo físico sem a ajuda desse elemento semimaterial. A alma é independente do princípio vital. Isso é muito importante fazer essa diferença, né? Quando falamos sobre princípio vital, no início aqui, por isso que ainda estávamos falando, é um momento, esse início aqui é enjoadinho às vezes, é um pouco cansativo, parece aula de física, de química, e quem sou eu para fazer isso, que eu não conheço nada disso, mas essa parte inicial aqui, ela é muito importante para o entendimento do restante, de toda a codificação, não é? Como as pessoas têm a ideia de alma animando, né, dando animação, tanto que a gente ouve muitas vezes a pessoa falar assim, gente, mas fulano não parece que está sem alma. Aquela pessoa que está assim depressiva, que está triste, aí diz que ela está sem alma, né? Porque a gente associa a alma a essa animação, ao entusiasmo, né? Mas os espíritos dizem que pode se aplicar? Pode. Esse tipo aí só não é o elemento inteligente do universo. Pode se aplicar, depende do ponto de vista que a pessoa queira dar àquele texto e aquele contexto ali em que ela se encontra, né? Então, a alma é independente do princípio vital. Eles dizem assim, o corpo não é mais que o envoltório, sempre repetimos. E esse princípio vital é aquele elemento que, quando há a morte do corpo físico, ele é devolvido à natureza. Ele é devolvido ao universo, à sua fonte, né, principal. O organismo, quando falamos sobre isso também, quando falamos no reino orgânico e inorgânico, né? Que a maneira que os elementos são os mesmos, né? O elemento dessa mesa aqui, os elementos dela são os mesmos elementos que nós temos no nosso corpo físico, os mesmos gases. O azoto, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, são os mesmos. Só que a forma deles se relacionarem, deles se juntarem, faz a diferença, né? Assim como faz a diferença o puro átomo de carbono, arrumado de uma forma, dar a transparência do cristal, do diamante, e arrumado de outra forma, a opacidade do grafite. Então, a maneira de se organizarem é que faz essas diferenciações todas. Então, a maneira desses mesmos gases, desses átomos se arrumarem para um corpo orgânico, faz que nessa formação ele possa absorver o elemento vital, o princípio vital, que vai dar a vida a esse corpo orgânico. Então, ele é uma e outra coisa. Lembram disso? Quando Kardec fez essa pergunta? É uma e outra coisa, porque ao mesmo tempo que essa arrumação absorve o princípio vital, esse princípio vital faz a movimentação que faz a absorção. Por isso que é uma e outra coisa. É por isso que alguém muito doente não absorve mais, só perde. Assim como aquela planta que foi ofertada pelo namorado à namorada, aquele buquê lindo, vai morrer em uma semana.
Porque o princípio vital vai se esvair, porque ela não tem mais condições de absorver, porque ela não está plantada, ela não tem a terra que possa lhe dar esse alimento, então ela vai morrer. Ela não morre mais rápido, porque é ofertado a ela o oxigênio através da água, que bloqueia mais ou menos a saída do princípio vital que ela carrega. Então dura aí mais ou menos uma semana, se a aguinha for trocada, se for cortando aquele pezinho, né, se for estimulada através do fogo, né, quando se quer uma planta mais tempo, aí corta-se o pezinho dela todos os dias e bota um foguinho na beiradinha, dá aquele estímulo, veda mais a saída do princípio vital, ela dura mais um pouco, né? Então isso acontece conosco quando nós estamos doentes, muito doentes. O corpo, os órgãos não absorvem mais o princípio vital, não assimilam mais. E se não assimilam, também não desenvolvem, porque é um trabalho constante de assimilação e desenvolvimento do princípio vital. Então isso não é a alma. A alma é princípio inteligente, que através do perispírito, com a ajuda do princípio vital, que movimenta a organização física, dá a vida. Mas ela, propriamente dita, não está animando nada. Porque quando o corpo morre e não tem mais princípio vital, ela se retira. A alma se retira. Não tem mais condição. Então não é ela que anima. Ela é o elemento inteligente que, através do perispírito, com o auxílio do fluido vital, do princípio vital, produz a vida no corpo físico. Então, é extremamente importante, sem esse princípio vital, não há vida. Não há vida. E a alma não tem condição de, através do perispírito, dar vida, porque o perispírito, que são fluidos, não podem acionar os filamentos nervosos no corpo físico, porque não tem mais princípio vital animando esse corpo físico. Então é importante fazer essa diferenciação. Princípio inteligente e princípio vital são coisas completamente diferentes. O princípio vital, após a morte do corpo, é devolvido à sua fonte, de onde foi retirado. E o princípio inteligente estará individualizado para sempre. Né? A esse para sempre, eu adoro falar esse para sempre, porque é muito difícil falar para sempre, não é? Para sempre é muito tempo. Então, mas aí, como somos imortais, é para a eternidade. Então, é para sempre mesmo, né? O elemento inteligente, individualizado, é para sempre. É para a eternidade. Somos imortais. Então, aqui eu adoro, porque eu acho que é a única coisa que realmente pode ser para sempre. Né? Porque um sentimento não é para sempre, né? Algo que a gente não queira mais fazer não é para sempre. Para sempre é tempo demais. E as os nossos sentimentos e o nosso pensamento mudam, né? Mudam. Hoje, o que nós queremos hoje, a gente amanhã pode não querer mais, né? Aí os conservadores falam assim: ué, mas você não falou isso assim que você ia fazer? Sim, naquele momento sim, mas hoje eu não estou mais naquele momento. E eu já mudei o meu pensamento. Graças a Deus que a gente muda o pensamento e que ele não é para sempre, né? Então a alma, ela está individualizada para sempre. De fato, para sempre. O corpo pode existir sem alma? Eles dizem aqui, o corpo o corpo não é mais o envoltório, sempre repetimos, que está aqui, a alma é independente do princípio vital. Eu não li a resposta, né? A resposta é essa: o corpo não é mais que o envoltório, sempre repetimos, li rapidamente. Agora, o corpo pode existir sem alma? Sim, é a resposta dos espíritos, sim. É muito categórico, tá vendo? Ó, sim. E não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Tá vendo? Não é ela que anima o corpo, não.
ela dá inteligência à matéria, através do perispírito, que aciona os filamentos nervosos, e o que dá vida àquela matéria é o princípio vital, que são totalmente diferentes. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, mas já tem alma, só não há aquela ligação que existe no momento do nascimento, que é exatamente na hora que a encarnação se completa. Vocês já podem ter ouvido falar, e eu já ouvi em palestras em centros espíritas, que a encarnação só se completa aos 7, 8 anos de idade. Isso não procede, isso não tem respaldo no Livro dos Espíritos. O que se completa por essa idade aí é o corpo físico, é a caixa craniana, é o lóbulo frontal, responsável pelo raciocínio lógico. Né? Aí sim, ele vai se completando aos poucos, mas a encarnação não. A encarnação se completa no momento do nascimento. A alma não pode ficar dentro da barriga da mãe. Tem uma extensão do perispírito que acontece logo que há a fecundação do óvulo, né, fazendo aí já o início ali do corpinho, né, que vai se desenvolvendo, o embrião, e aí sim, ali nós temos uma extensão e a alma está no campo energético da mãe, não está presa não, pode até se comunicar. Pode até se comunicar através da mediunidade de alguém, se houver uma necessidade. Como nós temos na literatura espírita séria, né, uma comunicação de um espírito que estava muito no início ali da gravidez, né? A mãe estava muito no início e queria abortar. E ele precisava muito de nascer. Mas eles tinham muitos choques fluídicos a esse espírito com o espírito da mãe. A gente já falou aqui que a maternidade é um apelo muito grande da dimensão espiritual para se desfazerem ódios, mágoas e muitas coisas. Então, muitas vezes acontece daquele espírito que está reencarnando ali não ser amigo da mãe. Pelo contrário, ter aí um problema sério aí de choque fluídico. E a mãe, sofrendo essa pressão, inconscientemente, estimulada por motivos aí que não tem nem nada a ver, mas que acabam ajudando a fazer um aborto. Então esse espírito, vendo que isso ia acontecer, porque no início da gravidez é quando o espírito está mais lúcido, está participando de tudo, ele sabe tudo, ele sabe toda a situação que se passa na casa, no íntimo da mãe, do pai, da família, ele sabe se ele vai ser bem recebido ou não. Então houve já comunicações assim do espírito ir a uma reunião mediúnica, pedir socorro para ele, que precisa nascer, e as intenções da mãe não são muito boas. Isso pode acontecer? Pode. É comum? É simples? Não. Mas pode. Então o espírito não está encerrado. E à medida que esse corpo vai se desenvolvendo, que os fluidos do perispírito vão ficando mais unidos ao corpo, então é como um funil, vai esvaziando de um lado e enchendo do outro. Né, vai entrando aqui, né, e vai saindo da espiritualidade e entrando mais naquele corpinho que já está sendo preparado para a vida. Então, a partir de um determinado tempo, o espírito começa a entrar num estado de perturbação até grande, porque ele tem que se sentir criança, né? Ele começa a perder a sua noção de plano espiritual para entrar
no campo material. Então isso é um trabalho feito com a ajuda dos espíritos encarregados disso aí, e acontece naturalmente, né, por força das circunstâncias. Então, quanto mais adiantada está a gravidez, menos participativo com o exterior, né, está o espírito. Aí no momento do nascimento, ele está prontinho, aí sim, nasceu, ali se completa a reencarnação. Passa às vezes um tempinho, né, algum mesinho ou algumas horas e tudo, em que ele está ainda mais na dimensão dos espíritos do que na dimensão material. E aos poucos ele vai se incorporando àquela nova situação dele, né? Então isso é muito importante. Ali começa a sua nova experiência, né? Então o corpo pode existir sem alma? Sim. E não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo. Ao passo que após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele e a alma o deixa. Então o corpo não morre porque a alma se ausenta. A alma se ausenta porque o corpo morre. Então é muito diferente isso, né? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Tá vendo? Então essa coisa de que ela que dá a vida, não. Ela se retira quando a vida deixou de existir, né? Ela apenas intelectualiza a necessidade da união. Isso aqui também a gente já passou aqui mais aqui para trás. A necessidade da união do espírito com a matéria para intelectualizar a matéria. Esse é o trabalho da alma, que ela é o elemento inteligente. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Porque nem sempre aquele bebê que está se formando tem espírito ali. Pode não ter. Aí como é que fica, né? Tanto que nós falamos sobre isso com a questão da forma. Se não tem alma, não tem perispírito. Se não tem perispírito, como é que ele está se formando? Né? Se ele fosse a forma, não haveria essa possibilidade, né? Aí eles respondem assim, ó: o que seria então o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Mas não diz informe, não. Diz uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem. Não tem. Porque o homem é a junção daqueles elementos: espírito, perispírito e corpo. Não havendo espírito, não tem perispírito. Aí vai ser só o corpo. O mesmo espírito. Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, menos um homem. Então, esse corpo não vai viver. Ele vai morrer. Ele vai nascer e vai morrer. Muito diferente dos anencéfalos. Muito diferente dos anencéfalos. Ao contrário do que uma linha aí da ciência pensa, os anencéfalos têm espírito. Eles têm espírito. Porque o espírito não tem uma sede determinada. Aqui, inclusive, Kardec faz essa pergunta e a gente daqui a pouco vai chegar lá. Eles dizem que nas pessoas muito intelectualizadas, ele reside mais nessa parte responsável pela manifestação da inteligência, que é o cérebro. Mas nas pessoas que têm a atividade sentimental muito maior do que a do raciocínio e da inteligência, ele reside no coração, né? Então não há uma sede determinada para o espírito. De forma que uma criança anencéfala que vive, pode acontecer um anencéfalo sem espírito? Até pode, mas não vai viver. Não vai. Ela vai nascer e vai morrer. Agora, nós já tivemos anencéfalos que viveram mais de 2 anos.
demonstrando emoções, né? Já passamos, inclusive a gente fez essa reunião aqui, essa palestra aqui, passamos um vídeo mostrando uma criança que viveu quase 3 anos e que respondia com um sorriso aos afagos da mãe. Não era mecânico, ela respondia aos afagos da mãe. Outra pessoa fazia o mesmo com ela e ela não tinha essa demonstração de emoção que ela tinha com a mãe, né? E ela tinha uma ligação muito forte com a mãe. E se fosse apenas físico, né, uma manifestação muscular, alguma coisa, ela teria com todas as pessoas que fizessem aquele movimento. E ela tinha só com a mãe. A mãe, quando entrava no quarto, quando se aproximava dela, ela ria, ela sorria. Então ali tinha claramente a manifestação de uma inteligência bloqueada pela falta do cérebro. Ela só tinha o tronco cerebral. Então não quer dizer que todas as crianças anencéfalas tenham um espírito. Pode ser que uma ou outra não tenha, mas a maioria tem, porque a maioria vive algum tempo depois de nascido. E aquele corpo que não tem espírito, ele não vive. Ele morre. Às vezes morre no corpo da mulher ainda, no ventre materno, ou então ao nascer. Ele não segue, né? Ele não vai além. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em 2 corpos diferentes? Eles respondem, não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 criaturas diferentes. Aí pede até para a gente ver o livro dos médiuns, naquela parte da bicorporeidade, sobre a questão do espírito se ausentar do corpo, enquanto que o corpo fica como que tivesse letárgico, mas só uma extensão do perispírito fica ali, mas é outra história. Ele não está se dividindo, ele está se ausentando, parte do perispírito está se ausentando, mas ele não está se dividindo. Então nós vamos deixar a continuidade disso aqui para a nossa reunião de semana que vem, que a gente já está ao alcance da hora, mas só para também esclarecer uma coisa. Da mesma maneira que um espírito é indivisível e não pode animar 2 corpos ao mesmo tempo, não pode acontecer de alguém desencarnar e reencarnar num corpo que já está em evolução no ventre materno. Isso é outra dúvida que muita gente me pergunta, tipo assim, morre o avô. A neta está esperando um bebê. Aí morre o avô, que ela ama, que ela adora. Há possibilidade desse avô reencarnar naquela criança que está ali já no ventre da neta? Não. Porque a união do espírito acontece no momento da fecundação. Então, aquele corpinho que já está se desenvolvendo ali, embora ela esteja de pouco tempo, já existe uma alma. E não tem possibilidade de ser substituído. Agora, desencarnou o avô. Passou-se aí algum tempo, mais ou menos, não interessa. Se uma outra pessoa na família engravida, pode ser o avô retornando? Pode. Mas tão pouquinho tempo? Pode. Não há um impedimento para isso. O tempo que se leva de uma encarnação a outra é importante para o balanço da vida que teve, a escolha das provas. Mas se houver necessidade que aquela alma retorne rápido, se ela já se desvencilhou, ela pode retornar rapidamente naquele corpinho que está se formando, mas aí ela começa com ele. Não há possibilidade da gravidez já estar evoluindo de ser aquele parente que desencarnou, né? Então, na próxima reunião, nós vamos partir da pergunta 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Dever de casa, dá uma lidinha. Aqui tem dever de casa. Sabe por quê?
que se eu falar alguma coisa que não está muito de acordo, vocês vão saber na hora, porque vocês leram em casa. Ah, pode acontecer, claro que pode. Muitas vezes a gente tem uma visão que não é aquela que deveria. E vocês vão pescar rapidinho isso aí e vão me falar. E eu vou ficar muito agradecida. Muita paz para todos, que a gente continue estudando junto, que essa reuniãozinha aqui de terça é muito gostosa. A vibração é muito boa, os espíritos já estão aqui, ó, aqueles que pensam que não tendo mais aquele passe lá atrás, individual, que não estão recebendo. Ao contrário, muitas vezes, vocês começaram a receber em casa. Sabe, aquele desânimo que dá assim, hoje eu não vou, hoje eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou hoje não. Aí, de repente, não, eu vou sim. Já é um espírito, o anjo da guarda, fazendo que venham, porque já começou a ser tratado em casa. E durante a reunião aqui, vocês já estão sendo tratados, vocês já estão recebendo fluidos. Deixo bem claro, não estou vendo nada, tá? Não estou vendo ninguém aí receber fluido com os olhos do corpo. Mas como eu tenho convicção disso, com os olhos da alma eu estou sim. Porque cada um aqui pode ver isso com os olhos da alma através das próprias convicções. E o passe é apenas a culminância desse tratamento, com uma autoridade espiritual incrível, com uma assimilação de fluidos muito maior do que se vocês estivessem recebendo fluido diretamente daquele que está aplicando o passe, porque é uma série de interferências que aí ninguém tem interferência material. Somente os fluidos aplicados pelos espíritos, tirando de nós, médiuns, e olha só, não é só de nós médiuns não, de vocês de um para o outro aí também. Porque às vezes, quem está aí não está precisando, tem muito, mas pode doar. Então os espíritos fazem a transfusão de energias e de fluidos de todos que aí estão para aquele que precisa mais. E aí nós já estamos trabalhando sem saber, né? Mas os espíritos sabem. Então, que a gente continue estudando, vindo para receber esse carinho dos amigos espirituais, que há muito já estão nos tratando sem que a gente perceba. Muita paz para todos.